Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na Anjos TV. É sempre uma alegria para nós, Paus Editora, poder levar até si o que de melhor o mercado editorial vai publicando e vai apresentando nos livros sobre fé e sobre espiritualidade. Mas também queremos trazer a atualidade para os nossos programas e por isso convidamos sempre algum especialista ou algum autor dos nossos livros que vem comentar algo da atualidade ou até mesmo apresentar os seus livros. E neste programa, como não podia deixar de ser, como nos outros programas, temos connosco o Padre Miguel de Sales Amaral, professor de Eclesiologia na Universidade de Santa Cruz, em Roma, e que está connosco para nos falar sobre a santidade da Igreja e a santidade na Igreja também. Não vai querer perder certamente esta conversa que iremos ter com ele já a seguir. Porém, lembro que temos novidades, outras novidades para lhe apresentar e algumas sugestões de leitura que são sempre oportunas, pelo menos esse é o nosso intuito e a nossa intenção, para que, conhecendo o que está disponível no mercado, possa fazer uma boa seleção das leituras que quer ter e programar já para os próximos tempos. Fique connosco, pois temos várias novidades e coisas muito belas para lhe apresentar. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao nosso programa Livros com Fé. Como vos tinha dito, temos um convidado muito especial, Padre Miguel de Sales Amaral, um sacerdote português, mas que vive em Roma porque é professor de Eclesiologia e de Ecumenismo na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. E neste momento temos a oportunidade de o ter connosco para nos falar não só do livro que publicou com a Paus Editora, que é o que tenho comigo, Consideração dos Santos e Membros da Família de Deus, mas também de outros temas que para a vida da Igreja são sempre importantes e fundamentais. Padre Miguel, é um privilégio e um agradecimento muito grande por tê-lo connosco neste nosso programa Livros com Fé. O gosto é todo meu e agradeço muito o convite. Mais ainda porque acaba mesmo agora de chegar de Roma e, portanto, diretamente de Roma para o programa Livros com Fé, não poderíamos estar mais agradecidos do que isto. Mas deixe-me começar por lhe perguntar, como é que alguém, como o Padre Miguel, licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, depois se vai doutorar em Teologia pela Universidade de Navarro, em Espanha? Como é que aconteceu este salto na sua vida? Bem, digamos que é um salto que tem a sua explicação, porque houve uma altura em que o prelado Opus Dei me falou: tenho um lugar para ti em Roma para estudar teologia mais a sério. E eu também estava a pensar, talvez, que pudesse ser padre algum dia. Então larguei, na altura, a Universidade do Porto, onde eu estava a dar aulas, era assistente. E fui para Roma. Era um bom projeto, era um projeto interessante. Eu já me interessava por temas de teologia e de filosofia. E depois a orientação eclesiológica veio-me pelos professores na própria universidade. Porque tive um professor de eclesiologia que me ajudou muito a pensar desde a fé. E quando uma pessoa encontra um mestre, aquilo que nós chamamos um verdadeiro mestre, não é um professor, uma pessoa que dá as aulas, cumpre o programa, nós estudamos aquilo que temos que fazer, respondemos no exame e já está, e é mais uma cadeira que passa. Não. Este era um homem que fez passar para a vida. Passar para a vida, sim, podíamos dizer isso. E já morreu. Chamava-se Raul Lancetti. Era argentino. E era um homem que, além de ter um grande amor à Igreja, nos fez a todos amar a Igreja com as aulas que nos deu de eclesiologia e ecumenismo. E foi por aí que talvez gostei do assunto, etc. Depois também havia a necessidade de trabalhar nestas áreas e, portanto, fiz a minha tese porque gostava dessa área e também porque era uma coisa que havia também interesse e necessidade para trabalhar, cobrir esse campo também a nível de ensino. E já está. E, portanto, eu fiz a tese então em Navarra com o professor Pedro Rodrigues, que bem, este não morreu, ainda é vivo, e que é quem me orientou e foi também um segundo mestre. Com ele redescobri a eclesiologia. Se já tinha descoberto a eclesiologia em Roma, redescobri a eclesiologia com ele. Ele é mais conhecido pela edição crítica do Catecismo Romano, que ele descobriu na Biblioteca Vaticana um dia,
então, e publicou a edição crítica. Não é? Agora, há pouco saíram a edição crítica das Memórias da Irmã Lúcia, portanto, talvez para as pessoas que nos veem estão mais familiarizadas precisamente com essa obra. Podemos dizer que também de grandes manuscritos há também edições críticas, e o caso do Catecismo Romano, que é o Catecismo de Trento, pois é um deles, não é? Então, ele é mais conhecido por isso, mas foi a pessoa que me orientou a tese. Para os nossos telespectadores que estão menos familiarizados com a teologia, a eclesiologia, o que é que a eclesiologia trata? O curso de teologia, podíamos pensar que o curso de teologia é como pegar no credo que nós rezamos todos os domingos, que diz, não é? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, há uma cadeira que é Deus uno, um só Deus. Nós queremos um só Deus, Deus uno. Pai Todo-Poderoso. Então começamos Pai, Filho e Espírito Santo. Então temos Deus uno e trino. Portanto, há ali uma cadeira que trata de Deus uno e trino. Depois continuamos uma série, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que encarnou. Então há uma cadeira que trata da Cristologia, Jesus Cristo. E assim por diante, que veio para nos salvar. E, portanto, há uma cadeira sobre a salvação. E assim por diante. Então, há uma frase do credo que diz: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Pois essa frase é uma cadeira. Essa é uma cadeira, é a eclesiologia. É a cadeira da eclesiologia, da qual me encarrego de dar aulas em Roma. Obviamente tem outras pessoas que também dão aulas. Graças a Deus somos vários que colaboramos. A Igreja não foi como nós, nem sempre foi como nós a conhecemos agora, não é? A Igreja tem evoluído, tem crescido, tem-se modificado enquanto tal. Mas o que é que se mantém ainda de original na Igreja? O que é que não pode mudar e o que é que não muda na Igreja? O que não pode mudar é uma coisa que nós nos vamos apercebendo pouco a pouco ao longo da história. Porque a Igreja é tão grande que nós não sabemos todos os contornos daquilo que muda e daquilo que não muda. Sabemos que há coisas que não podem mudar, sem dúvida. Mas depois o modo de dizer as coisas, o modo de exprimir uma verdade, o modo de manifestar uma experiência concreta do encontro com Cristo, etc., às vezes tem diversas manifestações ao longo da história. Dizia o John Henry Newman que viver é mudar. E viver durante muito tempo, que significa que uma pessoa já mudou muitas vezes. Muitas vezes. Obviamente muda dentro da identidade, porque este era o contexto em que ele dizia esta frase. Aparece a frase nos ensaios sobre o desenvolvimento do dogma, que foi a obra que causou a sua união à Igreja Católica. De anglicano passou à união à Igreja Católica. Mas é uma obra em que ele se meteu a fundo para perceber o que pode mudar e não mudar e como as mudanças na vida da Igreja, ao longo da história, de facto, respondem a uma certa coerência que ele descobriu e que o levou naturalmente, e podíamos dizer natural e sobrenaturalmente, à Igreja Católica. Bonito. E a Igreja, dizemos que é santa e é pecadora. Como é que a Igreja, sendo santa e pecadora, pode ser um meio de santificação para as pessoas? É uma das coisas que tantas vezes nos perguntamos: como é que eu, batizado, ou eu, padre, que me vejo com estas limitações, com estes erros, etc., como é que posso chegar a ser um instrumento de Cristo para os outros? E eu penso que é o próprio Cristo nos Evangelhos que nos dá a resposta. Porque ele pega no barro da terra e com aquele barro ele cura, faz ver um cego. E uma pessoa diz: mas é barro, mas foi um barro pegado por Cristo. Portanto, isso responde a uma sensibilidade, a uma união com Cristo, na medida em que nós nos deixamos modelar por Cristo. Podemos ser, de facto, instrumentos que veiculam a graça. Obviamente o Senhor teve uma grande misericórdia com os homens, que foi garantir para algumas ações que Ele está presente. Que Ele está presente e que não vai ser por aquela pessoa que é pecadora, etc., que a sua ação, o seu perdão,
a sua graça, o seu amor, não vai chegar àquela... Portanto, e isso é uma coisa que é uma grande consolação para todos nós. Pode parecer um paradoxo, mas de quem recebe também é uma grande consolação. É um dom da misericórdia de Deus. Não é? Portanto, obviamente, não tudo na vida da Igreja é assim, mas há umas ações específicas em que o amor de Deus passa através daquela pessoa com aqueles erros, com aquelas limitações, com aqueles pecados e chega aos homens. Porquê? Porque o amor é mais forte que o pecado. A santidade é mais forte que o pecado. E isso vê-se de uma forma especial em algumas ações, que são aquelas que nós chamamos as ações sacramentais. Por isso chamamos os 7 sacramentos. No fundo é isto. E há só uma santidade ou há várias expressões de santidade? Agradeço, porque completa um pouco aquilo que acabo de dizer. De facto, poderíamos dizer que há uma só santidade e há várias expressões. Nós às vezes usamos, por exemplo, a palavra saúde. Dizemos a saúde é a saúde, mas eu posso ter uma cor sã, ou posso ter uma cor um pouco pálida, como que estou... então é não menos saudável. Posso ter um comportamento saudável, um comportamento pouco saudável. Até um temerário, poderíamos dizer, um comportamento que me poderia levar a estar em perigo de morte, etc. Ora, mas, obviamente, um comportamento em si mesmo não é saudável ou pouco saudável. Nós dizemos que é porque facilita, fomenta a saúde ou tira, põe em risco a saúde. O mesmo acontece com os medicamentos, os remédios. Isto é saudável, ou tomar água ao longo do dia é saudável, etc. Mas, como tudo, o que é demasiado e o que é de menos também não faz bem. Portanto, nós usamos, por exemplo, a palavra saúde com um degradê de aplicações muito variadas, porque causa, porque protege a saúde, etc. O mesmo se pode dizer em relação à santidade. A saúde é mais à mão de semear, é uma coisa que nós tocamos, podemos... Pois, se nós fazemos a analogia, fazemos o salto, a comparação, podemos dizer o mesmo da santidade. O que é santidade? A santidade é Deus. Só Deus é santo. E mais ninguém. Em rigor, só Deus é santo. E mais ninguém. E o resto participamos. Quem está mais vizinho a Deus, quem está mais perto de Deus, é santo. E nós percebemos, às vezes intuímos, não é? Aquela pessoa é santa. Porquê é que nós dizemos que aquela pessoa é santa? Dizemos que aquela pessoa é santa porque vemos que tem um comportamento mais próximo de Deus, não é? Que reflete mais Deus. Ou porque tem mais caridade, tem mais amor, tem mais atenção aos outros, que é aquilo que nós vemos que ali está a transparecer o comportamento de Deus para com os homens. Não é? O Padre Miguel, que é consultor teólogo também da Congregação para a Causa dos Santos, certamente está em contacto com esses exemplos de santidade concreta, ou pelo menos vai estudar esses exemplos de santidades concretas. Perguntava-lhe que santidade é que atrai mais hoje os fiéis? Ou que tipo de santidade é que os fiéis hoje procuram mais? Eu acho que as pessoas estão à espera de se sentirem estimados, queridos por aquilo que são, apesar das suas limitações. E eu penso que isso é o que o Senhor também... Mas enfim, é uma mensagem que penso que a Igreja sempre deu ao longo dos séculos, mas talvez agora se note especialmente. As pessoas esperam, precisam de ter essas manifestações do amor gratuito. Numa sociedade cada vez mais desumanizada. E, portanto, vê-se que há uma grande sede de amor. De amor que não é o sentimento, simplesmente não. As pessoas também gostam de ser exigidas para coisas elevadas que as fazem um pouco superar-se a si próprias naquilo que podem, mas ao mesmo tempo com amor. Com amor, com carinho, com compreensão. Não é? Eu penso que isso é um tema... Podemos dizer que é uma sociedade de hoje que está à espera de ver o rosto do Pai. Um rosto que ama, mas que exige, que puxa, que anima, que dá coragem também, não é? E que sabe relativizar uma derrota e andar para a frente. Portanto, em que a palavra misericórdia faz cada vez mais sentido nas nossas vidas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Gostaria de passar agora para o tema deste livro. Bem. Como surgiu o livro, como é que o escreveu, com que intuito, mas sobretudo que nos falasse do título. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isto é muito elevado, isto é muito alto. Bem, o título, eu devo dizer que se eu tenho que pagar direitos de autor pelo título, tenho que pagar a São Paulo, porque o título, como veem, é uma frase de São Paulo da Epístola aos Efésios, do capítulo 2, em que ele diz que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, se alguém não está de acordo, vá falar com o São Paulo, não fale comigo. Porque porém, é com o São de Paulo. orgulho sermos concidadãos dos santos. É que, e de facto, o São Paulo diz isso, nós somos concidadãos dos santos. Isto dá-nos uma comunhão com os santos. Os santos quem são? São, em primeiro lugar, obviamente, Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, obviamente toda a Santíssima Trindade, mas depois Nossa Senhora e todos os santos. E depois todos nós, os cristãos batizados, que estamos a caminho de ser santos. O que acontece aqui é que, com concidadãos, dá-se uma nota de comunhão básica entre todos. Não se está a dizer que mais uns, mais outros, não. Somos todos concidadãos dos santos. E depois somos membros da família de Deus, porque Deus é Pai e nos chamou como filhos para a sua família, que é a Santíssima Trindade. E, portanto, o que São Paulo sublinha, por um lado, um aspecto mais vivencial, de concidadãos, de convívio, e outro mais familiar, poderíamos dizer assim, nesta frase do segundo capítulo da Epístola aos Efésios. E isto tem o seu quê, porque precisamente a Igreja caminha na história. Estávamos a falar há pouco de que a Igreja caminha na história, vai mudando, é verdade, decide uma coisa, depois sublinha uma coisa, sublinha outra, tem esta iniciativa, depois tem esta outra, tem mais atenção a um aspecto pastoral, depois a outro, conforme as necessidades que Deus lhe vai pondo diante e também que o mundo vai tendo, não é? Na providência do Senhor. E neste convívio de pessoas mais santas e menos santas, há esta concidadania. E depois há também este lado familiar. Que os dois nós dizemos, a Igreja é santa e pecadora. A Igreja é santa, como nós dizemos no credo, mas a nossa experiência não é só a do credo, que vivemos cada domingo e cada solenidade assim maior, ou no Natal, ou na Páscoa, enfim. É também a experiência que temos do dia a dia, em que temos a preguiça, vem um movimento de ira durante o trânsito, que aquele já está verde, o carro não avança, o outro, a tendência é a buzinar, etc. E uma pessoa sente estas limitações, sente, de facto, a paixão, daí paciência, etc, etc, etc. Podíamos seguir toda a nossa fragilidade humana. Sentimos todas as limitações. E então é importante saber conjugar estas duas coisas. Por um lado, esta experiência litúrgica do credo, porque o credo se reza na Eucaristia e vinha do batismo. Portanto, a origem do credo é da celebração batismal. Crês em Deus Pai? Creio. Crês em Deus Filho? Creio. Crês em Deus Espírito Santo? Então, o batismo era dado precisamente diante desta fórmula da fé. Ao termos esta experiência litúrgica e ao termos esta experiência, poderíamos dizer, mais corriqueira de todos os dias, como conjugar estas duas coisas? Eu não quero ficar só com a experiência litúrgica, uma espécie de ideia conceptual que a Igreja é santa, mas depois estamos nós que somos os pecadores, mas afetamos a santidade da Igreja ou não? Tem algum impacto o pecado na Igreja? Ora bem, obviamente o pecado tem algum impacto na Igreja. Tanto é assim que nós o notamos. O próprio Jesus falava dos falsos profetas. Atenção aos falsos profetas. O que é que era? Eram profetas que diziam que era a palavra de Deus, o que não era a palavra de Deus, levando algumas pessoas ao engano. Então, se isto acontece com o falso profeta que está a proclamar a palavra de Deus, pode acontecer também com o comportamento de um cristão que, se não se comporta como cristão, mas parece, ele é cristão, se está a fazer aquilo, deve ser bom. Pois, se calhar não é bom.
não é? Se calhar não é bom. E então esta convivência faz ver que, às vezes, o pecado, claro que tem o seu efeito, porque o mau exemplo, corrompe, leva, não é? E o mau exemplo que atrai a pessoa também a pecar chama-se escândalo. Não é? Mas depois há maus exemplos que não levam tanto a pecar, mas que levam a pessoa, se calhar, a perder um pouco a esperança. Mas nada disto retira uma ponta de santidade da Igreja enquanto tal. Então, afeta a Igreja, sem dúvida, mas não lhe muda a natureza. Não lhe muda a natureza e não nos podemos esquecer que o amor é mais forte que o pecado. E por isso, o livro não esquece esta experiência de pecado que existe, mas o que faz é reafirmar de uma forma mais clara o que é que nós queremos dizer quando dizemos creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Quando nós dizemos santa, o que é que estamos a querer dizer? E estamos a querer dizer que é santa apesar dos nossos erros, das nossas limitações e dos nossos pecados, dos quais Jesus Cristo também pode trazer um bem, assim como aconteceu na cruz, que da morte de Cristo nós vemos que sai um grande bem, que é a salvação de toda a humanidade. Mas isto é uma coisa que só a criatividade de Deus é capaz de fazer. E nós, agarrando-nos a Deus, podemos participar também desta criatividade do amor de Deus. Padre Miguel, muitíssimo obrigado por esta conversa, mas sobretudo por ter conseguido traduzir, sendo um teólogo de alto nível, traduzir de uma forma simples, compreensível para os nossos telespectadores uma realidade tão bela quanto esta e tão complexa como esta da eclesiologia. Só isso, muitíssimo obrigado e esperamos poder nos encontrar mais outra vez neste nosso programa para podermos continuar a tratar deste e de tantos outros temas que os nossos ouvintes acabam por ter muito interesse. Muito obrigado. Obrigado eu. Com gosto. E, queridos telespectadores, peço que continueis connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Até já! Como tinha prometido, aqui estou para lhe apresentar algumas sugestões de leitura. E desta vez é uma coleção da Paulus Editora que se chama Introdução à Fé. É verdade que a fé é um dom de Deus, é Deus quem nos dá este dom, porém nós deste dom devemos fazê-lo frutificar, devemos fazê-lo crescer. E por isso esta coleção Introdução à Fé ajuda-nos a compreender a nossa fé e a crescer na nossa fé. De que forma? É o que vou apresentar nos vários volumes que compõem esta coleção Introdução à Fé, que julgo que deveria ser uma coleção indispensável em todas as famílias. Todas as casas, todas as famílias na sua biblioteca deveriam ter esta coleção. Comecemos logo pelo primeiro volume, Aprender a Acreditar, do Papa Bento XVI. É possível aprender a acreditar? É o que o Papa Bento XVI nos vai explicar neste volume. Aprender a acreditar significa estar disponível para acolher, em primeiro lugar, a revelação de Jesus como verdadeira identidade de Deus. No segundo volume, trata-se já da vida de oração, pois ter fé é também revelar essa fé, é rezar, é dialogar com aquele que está na origem da fé. E como é que o cristão reza? Quais são as orações? E que atitudes ter na oração. Então, a vida de oração é o tema que este volume da coleção Introdução à Fé vai abordar. Depois, para conhecer a fé celebrada, devemos conhecer também os 7 sacramentos da Igreja. 7 sacramentos estes que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida, desde o batismo até a unção dos enfermos, passando depois pelos sacramentos também que nos fazem agir e nos fazem ser cristãos e cristãos no mundo, como a confirmação, a ordem ou o sacramento do matrimónio. Por isso, é importante conhecer os 7 sacramentos para os valorizar e para os viver bem na nossa vida. Outro volume tem a ver com os 10 mandamentos, a lei que Deus entregou a Moisés e que Moisés fez chegar ao seu povo. Esta lei que Jesus também não aboliu. Jesus não veio abolir a lei, a antiga lei, veio completar a lei. Então os 10 mandamentos continuam a ser uma boa bússola para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho de crescimento interior. E a pergunta é óbvia: conhecemos todos os 10 mandamentos? Sabemos não só enunciá-los, mas somos capazes de fazer um exame de consciência que me permita perceber se estou a falhar nos 10 mandamentos da lei de Deus? Pois aqui está um livrinho que o ajuda neste sentido. E depois o credo. O que é que nós professamos
quando rezamos o credo, quando professamos a nossa fé em cada Eucaristia dominical ou nas solenidades. Quando o sacerdote começa por dizer: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e todos nós acompanhamos nesta profissão de fé. Percebemos o que é que estamos a dizer? Que verdades de fé estão contidas no credo? E por que é que devemos acreditar nestas verdades de fé? O que é que elas dizem para a nossa vida? Aqui está também um bom livrinho que ajuda a esclarecer e, sobretudo, a rezar melhor o credo. Os dois últimos livros dedicam-se, de facto, mais à família e então o penúltimo chama-se Pequeno Catecismo para a Família. A fé aprende-se não apenas na catequese, não apenas na igreja. A fé deve ser introduzida na vida das crianças já a partir da família. E na família deve-se falar da fé. E, portanto, este pequeno catecismo tem muitos conceitos, muitas noções, muitas dicas úteis para os pais para serem os primeiros transmissores da fé às crianças. E, por fim, esta é a nossa fé, é o último livro desta coleção Introdução à Fé, que nos narra a história do credo. O credo que nós hoje professamos e rezamos na Eucaristia é um fruto de uma história longa na Igreja, de grandes debates, de grandes concílios e, portanto, hoje chegou a nós nesta formulação. Mas nem sempre foi assim. Desde o símbolo dos apóstolos até ao credo do Concílio de Jerusalém, depois, em vários concílios ao longo da história da Igreja, foram-se acrescentando e modificando várias noções da fé com a qual chegou até hoje introduzida na Eucaristia. E se deseja conhecer um pouco da história do credo, pois este volume ajuda a compreender também tão grande riqueza que professamos na nossa vida. E aqui estão então as sugestões que vos desejamos apresentar, esta coleção Introdução à Fé, que não vai querer perder certamente. Não parece, mas o tempo voa, queridos amigos, e o nosso programa Livros com Fé está a chegar ao fim. Mas prometemos que voltaremos na próxima semana com mais novidades. Pois quero desejar-vos desde já uma boa semana, mas antes disso queria pedir-vos que, se alguma destas novidades que vos apresentámos e de que vos falámos vos interessa, possais passar numa das nossas livrarias Paulos, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, ou visitar o nosso site na internet paulos.pt. E se tem alguma sugestão para nos fazer ou algum pedido, pois pode fazê-lo através do e-mail livroscomfé@paulos.pt. Foi uma alegria, um prazer ter estado consigo. Desejo que lhe tenha agradado também este programa. Divulgue-o aos seus amigos para que o possam ver todas as segundas-feiras ou nos dias em que eles são repetidos. E desejo desde já uma boa semana para cada um de vós, cheia das bênçãos de Deus e com boas leituras, porque uma boa leitura é sempre uma boa companhia.